Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, vital para quem está no mercado de beleza e estética. Como mandar bem de verdade nas vendas. Sabe, não importa se é uma clínica chique, um salão que está bombando ou aquela esmalteria super charmosa. O jeito de vender o serviço, nossa, isso pode mudar tudo, né? A gente deu uma olhada num material bem interessante que adapta aqueles princípios de vendas que todo mundo conhece, mas para o nosso dia a dia aqui do setor de beleza. A ideia é ir um pouco além do básico, sabe? Tentar entender o que realmente conecta com os clientes e o que traz resultado de verdade, que dura. Então, nossa missão hoje qual é? É desvendar 5 passos que, olha, parecem essenciais para dar um gás nas vendas nesse mercado. Um mercado que vive de experiência, de confiança. Preparados? Ok, vamos lá. O primeiro passo parece óbvio, mas tem uma profundidade. É o conhecimento. Certo, o ponto de partida é dominar o que se oferece. Mas não é só saber o nome lá do procedimento, do corte, da técnica de unha, né? O material que a gente viu bate muito na tecla de entender os detalhes. Como é que funciona a tecnologia daquele aparelho? Quais os benefícios reais e as contraindicações daquele produto? A durabilidade da esmaltação em gel. Por quê? E, claro, ficar de olho no que está rolando no mercado, né? Quem são os concorrentes ali na sua rua? O que eles fazem de diferente? Quais as novidades pintando? Tratamento novo? Cor da estação? Essas coisas. Exatamente. E o interessante é como esse conhecimento, sim, profundo, ele vira confiança na hora para o cliente. Pensa comigo, no nosso setor as pessoas entregam a imagem delas, a autoestima, às vezes até inseguranças, né, nas mãos do profissional. Quando quem está atendendo, seja na recepção, seja na cadeira, mostra que entende mesmo do assunto, que sabe explicar direitinho, com segurança, sobre, sei lá, um protocolo de microagulhamento, ou os cuidados depois de uma química no cabelo, ou até a diferença entre um tipo de alongamento de unha e outro, isso cria uma ponte, sabe? Uma credibilidade muito forte. Não é só vender, né? É quase educar o cliente, tranquilizar sobre o processo, sobre o que ele pode esperar. Isso ajuda a quebrar aquele medo, aquelas comparações que às vezes a pessoa faz com base em coisa que viu na internet e nem sempre tá certo, né? Isso me lembrou uma coisa, tem o risco de repente, sobrecarregar a pessoa com informação técnica demais. Ficar falando difícil. Como achar esse equilíbrio para parecer confiável, mas não pedante? Ótima pergunta. O equilíbrio tá muito em adaptar a comunicação, sabe? Não é dar uma aula, definitivamente. É mais responder às dúvidas que o cliente tem de forma clara, objetiva, usando o conhecimento para justificar o valor, a segurança, o porquê vale a pena investir naquilo. O foco tem que ser no benefício que aquela pessoa está buscando. E, claro, estar preparada, né? Se surgir uma pergunta mais técnica, você tem que saber responder. E esse preparo envolve estudar sempre. Os próprios serviços da casa, claro. Analisar a concorrência não para copiar, mas para saber onde você se diferencia. E entender os perfis de cliente, né? Quem busca rejuvenescimento tem uma dor, quem quer praticidade tem outra, quem ama tendência tem outra. Ah, e simular respostas para aquelas objeções que sempre aparecem, sabe? Ajuda muito. É um dever de casa constante mesmo. Entendi. Faz todo sentido. E esse conhecimento todo, essa segurança que vem dele, parece que já puxa o gancho para o segundo passo, que é mais sobre o lado humano, né? A conexão, falaram de cultivar empatia, o relacionamento, antes de pensar em vender. Precisamente. Se o conhecimento técnico constrói, digamos, a credibilidade, a empatia constrói a relação. Pensa bem, num mercado com tanta opção, as pessoas acabam escolhendo e ficando onde elas se sentem bem-vindas, ouvidas, compreendidas de verdade. E na nossa área, beleza, estética, isso é ainda mais forte. Muitas vezes a pessoa busca um serviço e está tocando em coisas bem íntimas, né? Autoestima, bem-estar, até vulnerabilidades. Se o seu serviço é parecido com o do lado, tecnicamente falando,
O jeito que você se conecta com a pessoa pode ser o seu grande diferencial, o seu trunfo. E como que isso funciona na prática? Além do básico de ser simpático, o material falou em escuta ativa. Sim, escuta ativa. E isso é mais do que só ouvir, né? É prestar atenção mesmo. Fazer perguntas abertas para entender o que a pessoa realmente precisa, o que ela deseja, quais os medos dela. Às vezes o que não é dito é o mais importante, sabe? E mostrar empatia de verdade. O que é isso? É validar o que a pessoa está sentindo. Reconhecer o medo da dor num procedimento, a ansiedade para ver o resultado de uma mudança no visual, a insegurança com alguma questão estética. A comunicação tem que ser clara, tem que ser acolhedora e, olha, fundamental, transparente. Nada de prometer milagre, resultado impossível. A honestidade nesse ponto, ela solidifica a confiança. Transforma um cliente de uma vez só num cliente fiel, que volta. É aí que entra também aquela ideia da venda consultiva, né? Primeiro você entende a fundo, diagnostica a necessidade, para depois oferecer a melhor solução, como um consultor mesmo. Interessante isso. Essa conexão com a venda consultiva faz muito sentido. E essa construção de relacionamento, imagino que vá além da conversa, né? O ambiente, os detalhes. Com certeza. A organização do espaço, sabe? A limpeza, nossa, impecável. O jeito que a equipe se apresenta, um sorriso, oferecer uma água, um café com atenção. Tudo isso é comunicação não verbal. Passa uma mensagem de cuidado, de profissionalismo, de respeito. Isso cria um clima onde o cliente já se sente mais seguro, mais valorizado, antes mesmo de começar a falar de preço ou do procedimento em si. Prepara o terreno, sabe? Totalmente. E falando em preço, chegamos no terceiro passo, que o material que a gente viu destacou como crucial, a tal da argumentação estratégica. Focar em vender valor, não só preço. Essa é uma dor comum, né? A pressão por dar desconto. Nossa, é uma armadilha gigantesca no nosso setor. A tentação de já oferecer um desconto na primeira vez que o cliente fala, tá caro, é grande. Mas isso, ao longo prazo, pode ser muito ruim. Desvaloriza o seu serviço, a sua expertise e acostuma mal o cliente, né? Que vai achar que sempre tem como baixar o preço. No fundo, o cliente que busca beleza e estética de qualidade, ele quer o quê? Resultado, segurança, qualidade, uma experiência boa. O preço é um fator, claro que é, mas raramente é o único ou o principal para quem realmente busca algo de valor. Ok, então como que a gente constrói essa argumentação focada no valor? Que ferramentas a gente usa? A chave, eu acho, é mudar o foco da conversa. Sair do quanto custa para o que você ganha com isso. Ou seja, destacar os benefícios reais. Se possível, personalizados para aquele cliente. Tipo, olha, esse protocolo de skincare vai melhorar a textura da sua pele assim e previne os sinais de envelhecimento dessa forma. Ou, esse corte foi pensado para o formato do seu rosto, vai valorizar isso e facilitar seu dia a dia assim. Ou ainda, os produtos que a gente usa nessa esmaltação garantem maior durabilidade e a saúde das suas unhas por esse motivo. E prova social, né? Funciona demais. Fotos de antes e depois, com autorização, claro, depoimentos de clientes felizes, avaliação positiva na internet, isso torna o resultado palpável. Ah, e é muito importante treinar a equipe para responder objeções como tá caro ou vou pensar. A resposta automática não pode ser o desconto, tem que ser reforçar o valor. Algo como, entendo a sua preocupação com o investimento, mas deixa eu te explicar por que nosso serviço tem esse valor. A gente usa produtos de primeira linha, nossa equipe tem X anos de experiência, essa técnica garante o resultado por mais tempo, oferecemos um acompanhamento X. Se for para negociar, tenta agregar valor antes de cortar o preço. Oferece um serviço extra junto, um produto para levar para casa, facilita o pagamento. O desconto puro e simples tem que ser a última carta na manga, usado com muito critério. Nossa, essa abordagem de agregar valor, em vez de só cortar preço, parece bem mais sustentável, né? É sobre educar mesmo o cliente sobre a qualidade que ele está levando e posicionar o negócio como referência, atraindo quem busca justamente isso. Exatamente. Quem briga só por preço sempre vai ter alguém mais barato. Quem compete por valor constrói uma clientela fiel que entende e valoriza a diferença. Perfeito. Isso já nos leva direto para o quarto passo, uma combinação de ambição saudável,
metas claras e disciplina. Parece coisa de gestão, né? Mas com impacto direto nas vendas. Totalmente ligado. Ambição, no bom sentido, né? É aquela vontade de crescer, de melhorar, de não ficar parado no tempo. O mercado de beleza, gente, muda muito rápido. Técnica nova, produto novo, tendência nova, o tempo todo. Quem não tem essa fome de aprender e melhorar, fica para trás. Fato. E as metas claras. Quantos clientes novos a gente quer esse mês? Qual o ticket médio que a gente busca? Quantos pacotes de serviço precisamos vender? Isso funciona como um GPS mesmo. Dá direção, dá propósito para o trabalho da equipe. Sem meta, o esforço acaba se perdendo. E a disciplina entra como o motor para chegar nessas metas, imagino eu. Sabe? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Planejar a rotina de vendas, tempo para prospectar, para fazer follow-up com o cliente antigo, para estudar, para analisar resultado e monitorar os indicadores, os KPIs. Qual a nossa taxa de conversão? Quantos agendamentos vieram de cada lugar? Qual o custo para trazer um cliente novo? Qual a taxa de retorno dos clientes? Olhar para esses números ajuda a entender o que está funcionando, o que não está e ajustar o caminho. Pedir feedback para o cliente, para a equipe, testar coisa nova. Tudo isso exige disciplina, constância. É aí que entender bem o funil de vendas, desde atrair a pessoa até fidelizar, ajuda a organizar tudo isso e medir se está dando certo em cada etapa. Ou seja, o sucesso em vendas aqui também depende muito dessa organização, desse método. Não é só ter carisma ou ser bom no serviço em si. É uma gestão ativa mesmo. Sem dúvida nenhuma. É a combinação da arte de se relacionar com a ciência de gerenciar. E chegamos no quinto passo, que talvez seja o mais sutil, mas decisivo. Inteligência emocional. Como lidar com as emoções, as próprias e as dos clientes, especialmente na hora do não. Esse ponto é neurálgico, como você disse. Vender ainda mais serviços que mexem tanto com a autoimagem é um campo cheio de emoção. O cliente chega com expectativa, com ansiedade e às vezes com frustração de outras experiências, e o profissional tem a pressão da meta, a frustração quando uma venda que parecia certa não fecha, o medo da rejeição. Levar um não pode ser bem desanimador, né? Mas o jeito que a gente reage a ele, isso faz toda a diferença. E como desenvolver essa inteligência emocional na prática? Tem dica? Olha, primeiro é autoconsciência. Se conhecer, reconhecer as próprias emoções, os gatilhos, o que me tira do sério, como eu reajo quando estou sob pressão. Segundo, autocontrole. Não deixar a frustração, a impaciência transparecer e contaminar a conversa com aquele cliente ou a próxima abordagem. Terceiro, resiliência. Entender que o não faz parte do jogo em vendas. Não é pessoal. Às vezes é um não agora, às vezes é timing, às vezes é um sinal que a abordagem precisa mudar. Manter a postura profissional, a calma, a positividade, mesmo com um cliente difícil, é crucial. E quarto, a empatia, que a gente já falou, mas aqui entra também a capacidade de ler as emoções do cliente e responder de forma adequada. Isso exige treino, claro. E também autocuidado. Profissional esgotado emocionalmente tem mais dificuldade de manter esse equilíbrio. Descansar, ter válvula de escape, se desenvolver, tudo ajuda. E ter uma mentalidade de crescimento, sabe? Ver cada interação, mesmo as que não deram certo, como aprendizado. Os clientes sentem essa segurança, esse equilíbrio. E isso aumenta a confiança. E saber lidar bem com um não hoje pode até abrir a porta para um sim lá na frente. Ou para um ótimo trabalho de pós-venda, mantendo a relação mesmo sem ter vendido naquele momento. Vender é cuidar, e para cuidar precisa de equilíbrio, faz todo sentido. Então, juntando tudo isso, conhecimento técnico, conexão humana, argumento de valor, disciplina e inteligência emocional. Parece ser essa a receita, né? Exatamente. E quando esses 5 passos são integrados de forma consistente, o profissional, a equipe, eles deixam de ser só alguém que faz um serviço ou que vende algo. Eles se tornam, de verdade, consultores de beleza,
de bem-estar, alguém que o cliente confia não só para fazer um procedimento, mas para ajudar a melhorar a autoestima, a se sentir bem. Resumindo, então, nossa exploração de hoje, fica bem claro que ser excelente em vendas nesse mundo da beleza e estética é uma mistura. Uma construção complexa. Exige saber muito da técnica, mas também ter aquela habilidade de lidar com gente. Requer estratégia para mostrar o valor, mas também disciplina para fazer acontecer e acompanhar. E, acima de tudo, precisa de uma inteligência emocional bem afiada para navegar as relações humanas nesse contexto tão pessoal. E talvez a reflexão final seja essa. Quando tudo isso se encaixa, a venda deixa de ser só uma troca comercial e vira parte da construção de um relacionamento de confiança. É aí que está a verdadeira fidelização, o marketing boca a boca que funciona e o crescimento sustentável do negócio nesse setor. Não se vende só um corte ou um tratamento. Vende-se confiança, cuidado e bem-estar. E para quem ouviu a gente aqui e sentiu que, poxa, preciso de uma ajuda mais direcionada para colocar essas estratégias em prática, para organizar as vendas e ver resultado de verdade, existe a mentoria Marketing para Negócios. É um programa de acompanhamento pensado justamente para as necessidades do setor de beleza e estética, sabe? Ajuda a estruturar o marketing, as vendas, para dar aquele impulso no crescimento. Se essa ideia fez sentido para você, para o seu negócio agora, para saber mais detalhes, o contato direto pelo WhatsApp, tá? O número é 17 99709 0062. Fica aí a dica para quem quer acelerar essa evolução. Queria agradecer demais a companhia de todos nessa nossa análise sobre vendas no mundo da beleza. Esperamos que as ideias aqui sirvam de inspiração para boas ações. Até a próxima.